A história começa com alguém se perguntando onde tudo deu errado. Nisso, corta para uma bandeira enquanto alguém pergunta o que fazer se ficasse preso numa ilha deserta. Uma galera sugere que precisam achar a localização, enquanto outra grita que tem que fazer fogo. Uma garota diz que precisam pegar água e comida, e a instrutora responde que todos estão certos. Ela explica que para voltar para casa é crucial saber onde estão e usar o ambiente para se virar. Mas ela levanta o dedo e fala que o mais importante de tudo é outra coisa. A instrutora sorri e revela que o principal é nunca perder a esperança. Ela continua, dizendo que desistir só atrapalha seu julgamento e te consome por dentro. As garotas ouvem ela dizer que, contanto que se lembrem disso, vai dar tudo certo. Com o punho no peito, ela garante que assim eles vão conseguir sobreviver em qualquer lugar. Nisso, ela leva o apito à boca e diz: certo, vamos começar. Vemos a imagem de uma mulher loira e elegante, embora um pouco sombria. E em seguida vemos essa mesma mulher com o rosto contorcido em um grito assustado. Ela se senta atordoada, com as mãos na areia, e então olha à sua volta tentando se localizar. Não reconhecendo o lugar, ela olha para o céu. Onde é que eu tô? Ela grita. Nisso vemos apenas uma ilha vasta e completamente isolada. Ou seja, esse é o lugar em que nossa protagonista está. A vida, por natureza, é feita de um timing de merda, pensa nossa prota. E tudo começou assim, debaixo de uma chuva forte. Tudo por causa de um romance que ela achou jogado na rua. O título do livro era Mais Importante que a Sobrevivência. E foi lendo esse romance que ela foi jogar no Vasco. A história começava com uma grande santa e 5 protagonistas masculinos. A heroína era essa mulher loira, cercada por todos eles. Na história, eles acordam numa ilha deserta. E o autor descreveu o processo de 1 ano de sobrevivência numa ilha magicamente amaldiçoada. Tudo era contado de forma super vívida, como uma história real de náufragos. Só que esse romance era, na verdade, um romance sombrio e bem adulto. E numa história para maiores, o que poderia ser mais importante que sobreviver? Povoar a ilha, é claro. Ela senta no chão, cobrindo o rosto de vergonha e frustração. E para piorar, de todas as pessoas, eu nem sou a heroína, pensa nossa prota. Eu possuí o corpo da vilã, Margaret, ela percebe. Ela olha seu reflexo na água, completamente atordoada. Seu nome é Margaret Rose Flown, a segunda filha da casa ducal de Flown e a vilã que morria de ciúmes da heroína. Na história, Margaret até tentou matar a protagonista empurrando ela de um penhasco. No final, depois de bancar a vilã, ela é assassinada pelos protagonistas masculinos que enlouquecem no meio da história. Uma dor de cabeça a atinge com força. As memórias de vida de Margaret e as minhas se estão se misturando, pensa nossa prota. Ela leva a mão ao rosto, completamente em pânico com a situação. Ela pensa que se este é mesmo o mundo da novel, e se é verdade que ela possuiu a vilã, então ela precisa de um lugar seguro para se esconder. Tenho que esperar até que o portão apareça, pensa ela. É esse portão que permite a fuga da ilha, mas ele só abre daqui a 1 ano. E eu preciso principalmente evitar encontrar o príncipe herdeiro Enoch, decide Margaret. Afinal, todos os protagonistas masculinos odiavam a Margaret, mas o Enoch era o que mais a desprezava entre todos. O protagonista principal desta novel e o príncipe herdeiro do Império Langrid. Seu nome é Enoch Aster Klaus Langrid. Vemos a imagem sombria do príncipe, e então vemos ele dormecido na areia. Esse aí não morre mais. Por que ele está aqui? Se pergunta Margaret. Que porra de situação é essa? Ela pensa, percebendo que o modo de sobrevivência ficou muito mais difícil. Um suor frio escorre pelo rosto dela quando ela se dá conta de algo. Se o Enoch está aqui, significa que ela está exatamente no começo da novel. E lembrando da história, ela sabe que Enoch acorda na praia. Ele resmunga alguma coisa, começando a se mexer, e ela o encara apavorada. Não é hora de ficar parada, pensa ela, já se virando para fugir. Ela precisa sair dali agora mesmo. Sem ter para onde ir, ela decide correr em direção à floresta. Mas com a sorte que ela tem, antes que pudesse dar outro passo, uma mão agarra seu tornozelo. Com um grito, ela é puxada para baixo e cai de cara na areia, feito um saco de batatas. Com uma mão, Enoch segura o rosto dela e a chama de Lady Flown. Ele aperta com mais força e ela engasga. Inclinado sobre ela, ele pergunta com a voz fria: "Onde pensa que vai?" O pânico toma conta da coitada e ela mal consegue começar a pedir ajuda. Seu pensamento é um grito desesperado: "Me salvem!"
A vida é mesmo feita de um timing de merda, pensa ela. Enoque o encara com o rosto frio e a chama de novo. O que diabos aconteceu aqui? Se explique, ele exige, sem soltá-la. Nisso, nossa prota percebe que ele acha que ela o sequestrou. Explicar? Eu nem sei o que está acontecendo, ela diz, se arrependendo de não ter fugido na hora que acordou. Mas quando as coisas apertam e o desespero bate, tudo é válido, pensa ela. E então ela aponta para o céu e grita com toda a força. O que é aquilo? Enoque olha para cima, mas só vê o céu azul e diz que não tem nada lá. Irritado com o truque barato, ele se joga em cima dela de novo. Para quem odeia ela, ele gosta de ficar em cima, né? Com um olhar que congela o inferno, ele pergunta: "Isso parece uma brincadeira para você? Me diga o que aconteceu, agora!" ele ordena. Completamente apavorada, ela gagueja. Como eu vou saber? Eu tô tão confusa quanto você!" ela grita em desespero. Ele se aproxima com um sorriso sinistro e sussurra. "E eu deveria acreditar nisso? Considerando tudo o que você fez até agora, essa suspeita é bem razoável." E, para ser sincera, o Enoque tem todos os motivos para surtar. No passado, a doida da Margaret era famosa por seguir ele obsessivamente, quase como uma stalker. E a poção do amor que a Margaret foi enganada para comprar e dar para ele acabou sendo a que causou uma alergia grave no Enoque. O coitado quase morreu por causa disso. E foi depois desse incidente que o Enoque começou a desprezar a Margaret de verdade. Com a montanha de coisas que a Margaret fez, ela já devia ter sido punida, mas o poder da família sempre a protegeu. O fato do príncipe ser filho de uma empregada comum também não ajudava em nada a situação dele. Sério, não tenho desculpas, nenhuma, ela pensa, se sentindo sem saída. Mas isso é um mal-entendido, ela grita. Quem em sã consciência sequestraria o príncipe herdeiro? Enoque para pensar e concorda, levantando a suspeita de que pode ser obra da facção Rodvan. Margaret se lembra de Rodvan, o antigo príncipe herdeiro que perdeu o título para Enoque e foi exilado. Ela percebe que talvez Enoque estivesse certo e existe mesmo um motivo político por trás de tudo isso. Mas, decidindo que pode pensar nisso depois, ela se despede e tenta ir embora. Só que antes que ela possa dar 2 passos, Enoque a segura pelo braço. Com um sorriso amarelo, ela pede para ele a soltar, mas ele aperta o pulso dela e diz que não vai rolar. Ela reclama que ele está machucando, mas ele manda ela parar de exagerar. Enoque então a puxa, dizendo que primeiro eles precisam descobrir onde estão subindo a montanha. Ele explica que se for uma ilha, eles conseguirão ver o horizonte de lá de cima. Mas Margaret olha para o céu e percebe um problema. O sol já está se pondo. Na história original, essa ilha ficava super perigosa quando o sol se punha, porque ela era amaldiçoada. Monstros que só apareciam à noite saíam para caçar por toda parte. Por isso, ela sugere que eles subam a montanha só amanhã, porque seria um problemão se anoitecesse no meio do caminho. Enoque fica surpreso e diz que não sabia que ela era capaz de um julgamento tão razoável, o que deixa ela meio ofendida. Ele concorda e diz que por enquanto eles devem explorar a área e achar um lugar para se esconder. Como esperado de alguém que sobreviveu a tantas provações, a percepção dele da situação é rápida, pensa Margaret. De repente, ela se lembra que na história existiam alguns itens modernos espalhados pela ilha. Não era só uma história de sobrevivência, tinha até kit de primeiros socorros e tênis escondidos por aí. Só que os protagonistas da novel, por não saberem usar, simplesmente jogavam tudo fora sem pensar 2 vezes. Ela pensa em como o autor foi meio sem noção, mas, ao contrário dos outros, ela sabe muito bem como usar esses itens a seu favor. Seu plano é simples, achar a cabana da história e se esconder lá. Mas, olhando Enoque, ela pensa que vai ser difícil fazer isso tendo ele no seu pé. Ele dá a ela um olhar feio por cima do ombro. Ela abre um sorriso amarelo e pensa que, apesar de tudo, lidar só com ele é melhor do que com a galera toda. De repente, ela escuta ele dizendo que algo vai servir. Margaret encara ele sem entender nada. E do nada, o Enoque pega um galho e testa como se fosse uma espada. Embora não fosse perfeito, ele decide que o galho serve como arma. Ela fica meio receosa, se perguntando se aquilo serve mesmo, mas ele já manda ela andar logo. Enquanto o segue, ela pensa que o problema é que o sol já está quase sumindo no horizonte. Eles caminham por um tempo, mas logo são bloqueados por um penhasco enorme na beira da praia. Então ela puxa a capa dele, dizendo que precisam sair dali antes que escureça de vez. Margaret sugere que eles voltem para o lugar onde acordaram, mas um barulho alto interrompe a conversa. Os dois se viram assustados. Aquilo era um uivo de um lobo? Se pergunta ela.
Do meio das árvores, uma pata surge. Ela fica em choque, pensando, isso é impossível, esses monstros só aparecem à noite. Mas bem na frente deles, um lobo enorme rosna, pronto para atacar. O monstro salta em sua direção, pronto para fazer dela seu jantar. Mas no último segundo, Enoque apuja contra ele. Com o galho em mãos, ele encara o monstro se preparando para a defesa. E com um único golpe, Enoque atravessa o peito do monstro com o galho. Margaret olha a cena completamente chocada. Ela mal consegue acreditar que ele matou o monstro com um único golpe, usando apenas um galho. É, como esperado do protagonista da novel. Mas aí ela se lembra de um detalhe importante. O Enoque tem algum tipo de trauma relacionado a sangue. Mas ele parece muito bem, tanto é que a larga no chão. Ela se irrita e pensa, com quem eu estou me preocupando? Tenho que salvar minha própria pele. Mas o mais importante agora é entender por que um monstro apareceu antes do sol se pôr. A novel original era bem clara. Os monstros só apareciam durante a noite. O verdadeiro gatilho não é a noite, mas sim a escuridão. Os monstros podem se mover contanto que esteja escuro, e é durante a noite que eles ficam mais ativos. Ela aperta o vestido pensando se vai morrer antes mesmo de achar uma cabana. Enoque olha para trás e vê ela tremendo. Ela está sentada no chão completamente abalada com o que aconteceu, pelo menos aos olhos dele. Ele pensa que a situação deve ter assustado ela, mas para uma nobre, essa é a primeira vez que algo assim acontece. Ele se aproxima e pergunta se ela está bem, mas Margaret fica sem reação. A surpreendendo ainda mais, ele estende a mão e toca seu rosto. Ele se ajoelha e diz que está perguntando porque ela parece que vai desmaiar a qualquer momento. Margaret percebe que ele está agindo de um jeito totalmente diferente de antes. E ele continua tocando seu rosto com uma gentileza inesperada. Ela se pergunta se a gentileza repentina dele é porque ela lembra algum companheiro ferido do passado. Meio sem jeito, ela diz que está bem e agradece por ele tê-la salvado. Mas a gentileza dura pouco e ele lembra que ela ainda é uma suspeita e será interrogada quando voltarmos. Com um olhar sério, ele proíbe ela de morrer sem a permissão dele. Indignada, ela se pergunta o que fez para merecer isso, mas ele estende a mão e manda ela se apressar. Ela segura a mão dele, achando irritante, mas ao mesmo tempo se sente segura com essa atitude tsundere dele. Enquanto isso, o sol finalmente se põe no horizonte, pintando o céu de laranja. A cena muda e vemos nossa prota finalmente terminando o que estava fazendo. Exausta, mas satisfeita. Com a ajuda dele, ela conseguiu construir uma cama improvisada para passarem a noite. Na verdade, o Enoque juntou quase tudo. Os galhos, as pedras, as folhas e até o musgo que ela usou. Enoque, como um bom cavalheiro, diz para ela sentar do lado de dentro do abrigo. Mas o cavalheirismo dura pouco e ele já avisa para ela manter distância. O sentimento é mútuo, sabia? Ela retruca, bem irritada. Com um olhar desconfiado, ele questiona o que ela poderia tentar fazer com ele. Ela tenta disfarçar com um sorriso amarelo, dizendo que se referia ao que ele poderia fazer. O clima fica pesado e ela só consegue pensar em como aquilo está apertado e estranho. Para quebrar o gelo, ela pergunta se ele não está com sede, mas ele já acha que é uma desculpa para fugir. Ela argumenta que, desse jeito, os dois vão morrer desidratados antes mesmo de voltarem para o Império. Lady Flone, enquanto eu ainda estou sendo legal, ele diz, com a paciência por um fio, mas ela o interrompe, prometendo que volta logo e que vai pegar uns cocos para eles. Seja lá o que ele pensou aqui, deve ser algo que fez o coração dele disparar. Enoque pergunta, meio perdido, como é que é um coco? Tentei não julgar por ele não saber o que é um coco. Mas pouco tempo depois ele volta e ela se empolga. Isso é um coco, diz. Ela explica que é uma fruta que dá em coqueiros e que a água dentro é ótima para hidratação. Ela pega um dos cocos e diz que aquele parece bom. E ela avisa que se comer um que está ruim, pode dar uma baita dor de barriga. Vendo ela tentando abrir o coco, ele suspira frustrado. E do nada, ele simplesmente parte o coco no meio com as próprias mãos. Ele estende a metade para ela e diz, toma. Ela agradece gaguejando e pensa em como ele é inacreditavelmente forte. Provando, ela diz que já verificou e que ele pode beber tranquilo. Enoque a observa em silêncio, pensativo. A Margaret que ele viu hoje foi o completo oposto da pessoa que ele achava que conhecia. Como é que a filha de uma casa ducal, criada com tanto luxo, saberia fazer uma cama improvisada ou qual fruta comer para se hidratar?
Ele começa a duvidar se ela é mesmo a pessoa que ele conhecia. É como se, percebendo o olhar dele, ele o encara. Alteza, chama ela. Pego de surpresa, ele o encara atordoado. Milady, você parece ter se tornado uma pessoa diferente, ele diz. O coração dela gela ao ouvir aquilo. Para se safar, ela solta a desculpa de que pessoas mudam em situações extremas. Ela sabe que precisa negar, porque ele já está tratando ela como uma suspeita. Se ele descobrir que não é a Margaret de verdade, vai achar que ela é a culpada por tudo. Mas o Enoch responde que casos de mudança tão drásticas assim são bem raros. Ele continua, deixando ela ainda mais tensa com o que vai dizer. Porém, considerando seu julgamento e como lidou com as coisas, talvez seja possível, ele admite. E continua dizendo que, normalmente, a Margaret surtaria e não ficaria calma numa situação dessas. Nisso, ela suspira aliviada por ter se livrado dessa por enquanto. A noite finalmente cai sobre a ilha e ela conseguiu sobreviver a mais esse perrengue. Dentro do abrigo improvisado, o silêncio reina entre os dois. O que eu faço? Eu consigo sentir cada respiração do Enoch, pensa ela nervosa. Deitados lado a lado, ela se desespera. Como é que eu vou conseguir dormir desse jeito? De repente, Enoch quebra o silêncio e diz que o que eles encontraram mais cedo não era um animal. A presença que ele sentiu era quase idêntica à de um monstro. E o pior é que, por algum motivo, ele não conseguiu ativar sua energia de espada. Agora que ele mencionou, Margaret se lembra de um detalhe crucial sobre a ilha. Magia e poder divino simplesmente não funcionam ali. Isso significa que eles precisam sobreviver usando apenas os seus próprios corpos. Mas, considerando a força monstruosa do Enoch, talvez não haja tanto o que temer. Ele suspira, se perguntando por que está discutindo isso com ela, e Margaret se irrita com o jeito dele. Mas é realmente estranho, diz Enoch pensativo. Quem exatamente e por que escolheria a senhorita e a mim de todas? Ela tenta se defender dizendo que se quisesse sequestrá-lo, o teria preso numa mansão, não largado no meio do nada. Ele a encara com um olhar afiado, e ela gagueja que, claro, não tem nenhuma intenção de fazer isso. Ela muda de assunto e pergunta o que ele estava fazendo antes de parar ali. Ele conta que estava atolado em papelada no escritório e pergunta se ela encontrou alguém suspeito. Isso parece um interrogatório. É um interrogatório, ele responde. Ele explica que passou quase um mês focado em relatórios e mal saiu do palácio. Que workaholic terrível, ela pensa, chocada. E então ele aponta para ela e pergunta: "E você, o que a senhorita estava fazendo?" Com um sorriso maroto, ela começa a responder. A verdade é que a Margaret original estava na mansão, babando por um retrato dele que conseguiu com muito custo. Mas isso é algo que ela jamais poderia admitir. Então, ela mente e diz que estava tomando chá no salão da propriedade Flone. Enoch decide encerrar o interrogatório por ali, achando que ainda é cedo para tirar conclusões. Ela sugere que eles conservem as energias e durmam por enquanto. Amanhã, eles precisam subir a montanha para descobrir onde estão, diz Margaret. Deitada, ela reclama do calor, se sentindo desconfortável. Para garantir a distância, Enoch traça uma linha no chão e a ameaça de jogá-la no mar se ela cruzar, e ela fica ofendida. E ela pensa que, no momento, essa ilha provavelmente contém o príncipe herdeiro de Hestia, o capitão da guarda, a alta sacerdotisa, o arcebispo e o arquimago. Com todos os pesos pesados do império reunidos aqui, parece que o Enoch não era o único alvo. Ela olha para Enoch deitado de costas para ela. E se lembra que na novel os personagens acordavam em locais separados. O Enoch estava discutindo com a Margaret na praia quando encontrou a heroína, Ioana. Mas a narrativa já mudou completamente desde o comecinho. E para piorar tudo, ela nunca nem terminou de ler o livro. Com a história mudando tanto, a cabana talvez não seja mais um lugar seguro. Nesse ponto, o melhor é achar a cabana, pegar os suprimentos e procurar o bunker que a heroína descobriu. Perto do final do primeiro volume, a Ioana acha um bunker subterrâneo, mas eles são forçados a sair da ilha antes de poderem usar. E quem sabe, talvez tudo isso seja apenas um sonho muito longo, ela pensa, se agarrando a uma última esperança. Ela se imagina acordando amanhã de manhã, de volta na sua própria cama, no seu mundo.
Mas se for esse o caso, seria uma pena não conhecer seu personagem favorito, o Arquimago Kaiden. Enquanto isso, em outra parte da ilha, algumas feras correm pela mata. Uma mão pálida se apoia em uma árvore tentando encontrar equilíbrio. Um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos resmunga. Droga, onde diabos eu estou? Eita que o segundo apareceu. No dia seguinte, o sol nasce sobre o abrigo improvisado. Infelizmente para a nossa prota, não era um sonho. Margarete acorda tremendo, abraçando o próprio corpo para se aquecer. Ela pensa que quase morreu congelada e que a partir de agora precisa acender uma fogueira antes de dormir. Mas ao acordar, ela nota algo diferente. Ela percebe que está segurando o casaco do Enoque. "Parece que você acordou", diz ele já de pé. Ela o encara meio sem jeito e gagueja. "Vossa Alteza!" Com a camisa meio aberta, ele pergunta se ela acordou cedo. Ela fica chocada ao perceber que ele não dormiu nada a noite inteira. Então ela dá uma bronca nele por gastar calorias à toa, já que eles precisam subir a montanha. Enoque diz que, apesar de tudo, ainda não decidiu se pode confiar nela. Ela o encara, pensativa, sem saber o que se passa na cabeça dele. E ainda assim, mesmo desconfiando, ele tirou o próprio casaco e a cobriu durante a noite fria. Eu nunca vi alguém cujas palavras e ações se contradizem tanto, ela pensa, com um sorrisinho. Um clima fofo surge entre eles, mesmo que por um breve momento, que é interrompido pelo ronco do estômago dela. Ela sugere que eles comam alguns cocos antes de subirem a montanha, e ele concorda. Pouco depois, ela percebe que ficou ainda mais claro, que este lugar é uma ilha miserável onde eles foram abandonados. Do topo da montanha, eles olham para o vasto oceano que os cerca. A ficha finalmente cai. Ela está dentro da novel de fantasia sombria que leu. Enoque soca o chão com raiva, frustrado com a situação. De todos os lugares tinha que ser uma ilha, ele mermunda, olhando para o mar sem fim. Enoque passa a mão no cabelo, completamente perdido. Ele não faz ideia de onde está, nem de quem os mandou para lá. Margarete percebe que é a primeira vez que vê o Enoque tão frustrado. Mas, no fundo, ela se sente tão sem esperança quanto ele. Ela sabe que vai levar 1 ano até o portão de fuga se abrir. O plano dela era fugir o mais rápido possível, antes que o Enoque pirasse de vez. Ela olha para ele e percebe que a condição dele parece estar piorando. O príncipe aperta a cabeça, claramente sentindo muita dor. Lembrando de seu passado como instrutora de escoteiros, ela decide que não pode ficar parada. Então, ela estende a mão para ele e diz: "Agora que sabemos que é uma ilha, vamos descer." Com determinação, ela estende a mão para ele e diz: "Vamos voltar vivos." Ela sabe que, mesmo sendo um guerreiro experiente, ele não dormiu e gastou muita energia. Nessa condição, vai ser difícil para ele tomar as decisões certas. Ela já ia desistir, pensando que ele nunca aceitaria a mão dela, e sugere que eles se mexam logo. Mas, para surpresa dela, ele segura a mão que ela ofereceu. Enoque levanta num movimento suave e os dois se encaram por um instante. Com um olhar sincero, ele agradece a ajuda dela. Só que o momento fofo é quebrado por um barulho bem alto vindo da barriga dela. Margarete fica vermelha de vergonha, enquanto Enoque finge que não ouviu nada. O ronco continua, e ela se defende dizendo que gastou muita energia subindo a montanha. "Assim que descermos, vamos encher a barriga", ela diz, tentando animar a situação. Enoque o encara, meio confuso com o que ela pretende fazer. Com um sorriso confiante, ela amarra o cabelo e diz que vai pegar peixes. Ela garante que, mesmo que não consiga pegar nada, pode simplesmente catar algas ou mariscos, enquanto levanta o vestido para entrar na água, deixando ele surpreso. Ela pede para ele acender uma fogueira enquanto ela está fora, mas ele já está de costas. Por que ele está reagindo assim? Ela se pergunta, achando estranho. É a primeira vez que ele vê a perna de uma mulher? Ela pergunta se ele sabe como fazer fogo, e ele responde que já foi deixado para trás em uma batalha. "Então, vou deixar o fogo com você enquanto estiver fora", ela diz, pegando uma madeira. Com um olhar determinado, ela pensa: se minha memória não falha, com certeza... Ela se lembra que na novel, tirando os monstros tipo lobo e os monstros tipo cobra e répteis, o resto eram criaturas normais, e como não dá para viver só de coco, para conseguir nutrientes suficientes, ela mesma vai ter que caçar. Bem, eu disse isso com confiança, ela pensa, encarando o mar, mas não tenho certeza se consigo pescar no oceano.
Ela tem experiência com pesca de lança, mas foi num rio, não no mar. Primeiro, ela decide procurar um lugar onde a água fica presa. Dica de pesca número 1. Verificar as fendas entre as rochas onde as ondas quebram. É porque os peixes pequenos levados pelas ondas ficam presos nessas fendas. Dica de pesca número 2. Pegar esses peixinhos, amassar e jogar no mar como isca. Com a lança em mãos, ela se prepara. Pensando que é só prender a respiração, esperar e, vendo o momento certo, ela ataca sem perder tempo. Com um movimento rápido e preciso, ela lança a madeira na água. Com um sorriso vitorioso, ela grita: "Eu consegui!" E lá está, um peixe enorme espetado na ponta da sua lança improvisada. "Eu consegui na primeira tentativa! Será que eu sou um gênio?" Ela se gaba toda orgulhosa. Ela pensa que desde seus dias de acampamento na Coreia, sempre achou que tinha um talento natural para a vida selvagem. Ela pensa que, embora um aventureiro profissional não se empolgasse com isso, a sensação de conquista é enorme. Mas ao se virar, ela dá de cara com um Enoque que a encara confuso e surpreso. "Há quanto tempo ele está me observando?" Ela se pergunta, envergonhada. Com um sorriso sem graça, ela tenta disfarçar a vergonha. "Eles ficam iguaizinhos aos desenhos que eu fazia na escola." "Ah, vamos só fingir que eu não vi ele por enquanto." Ela decide, tentando manter a compostura. Já com a fogueira acesa, Enoque a elogia, dizendo que não sabia que ela também sabia limpar peixes. Os peixes já estão limpos e prontos para assar, parecendo deliciosos. Ela pensa que qualquer um que gosta de pescar consegue fazer isso. Mas um pensamento a atinge de repente. Espera, um momento. Na história original, a heroína só ficava lá, de boa, recebendo o peixe que o Enoque trazia todo romântico para ela. Mas aqui a realidade é outra. A Margaret está parecendo Bear Grylls, seja lá quem for esse, caçando e limpando peixe para dar na boca do príncipe. Ela espeta o peixe com força, encarando o príncipe. Percebendo o olhar dela, ele pergunta por que ela o está encarando assim. "Não é nada", ela diz, e a expressão dele entrega que ele está bem confuso. O cheiro do peixe assando toma conta do abrigo enquanto os dois ficam naquele silêncio meio estranho. De repente, ele coloca a mão entre eles, mudando o tom de voz para algo mais sério. Enoque se aproxima tanto que ela perde o fôlego enquanto ele insiste em saber se ela está escondendo alguma coisa. Os olhos dele se cruzam por um instante e o coração da Margaret dispara com a intensidade do momento. Ele acaba dando um sorrisinho e faz um carinho na cabeça dela, admitindo que ficou surpreso com o que viu hoje. É só receber comida e o cara muda totalmente. Ele diz que só estava observando porque achou interessante e que ele mesmo vai cuidar do peixe agora. Sem dizer mais nada, ele se vira e começa a assar o peixe na fogueira. Ela solta um suspiro aliviada, pensando que quase se deixou levar por aquele momento. Seu coração quase pulou para fora quando ele aproximou aquele rosto lindo de repente. Ela pensa que se deixar-se levar por ele nessa ilha, ela está completamente perdida. Os dois ficam em silêncio, apenas observando o peixe assar na fogueira. Com o peixe pronto, ela oferece o pedaço maior para ele, dizendo que ficaria com o menor. Ele apenas a encara em silêncio, sem pegar o peixe. Mas ao pegar o espeto, Enoque diz com seriedade que eles não estão no Império, e a instrui para não se preocupar com esse tipo de consideração e priorizar a si mesma daqui para frente. Enoque continua dizendo que entende que ela está ansiosa por estar em um lugar estranho, mas ele promete que vai tirá-la dali e pede para ela não se preocupar. Margaret o encara, a mente a mil. Ela pensa que ele não percebe que é ele quem não está se cuidando direito por consideração a ela. Afinal, é ela quem sabe que para Enoque nem sequer é certo que ele vá sair vivo dali. De costas para ela, ele diz: "Eu vou te mandar primeiro, então vá e chame o resgate." Enoque se vira e a encara, lembrando que ela deve ficar sempre ao seu lado. Ela ergue o olhar surpreso com a intensidade dele. "A única vez que pode sair do meu lado é quando eu mesmo te mandar embora." Seu olhar dourado a fita e ele pede para ela guardar bem essas palavras. Ela concorda que vai guardar bem as palavras, mas pensa que qualquer um que ouvisse aquilo pensaria que ele é obsessivo. "Eu tô pensando isso." De repente, Enoque coloca seu casaco sobre os ombros dela. Confusa, ela tenta dizer algo, mas ele a interrompe. "Vista", disse ele. Margaret fica ali surpresa, usando a roupa dele. Ele vira o rosto e diz que só deu o casaco porque está com calor e que não precisa agradecer. A desculpa esfarrapada a deixa com cara de poucos amigos. Ela fica ali pensando que é óbvio que ele não ficaria amigável da noite pro dia. Mas com um pequeno sorriso, ela se conforta em saber que pelo menos vai dormir aquecida.
Um tempo depois, já deitados, Enoque escuta ela tossir e sentir o frio. Ele a observa deitada e se pergunta se ainda está com frio, mesmo com seu casaco. Ele ajeita o casaco sobre ela, pensando que nem para se cobrir direito ela serve. De repente, ela escuta ela resmungar baixinho. Seu idiota mau. Ela continua falando sozinha, chamando-o de cara sem coração. Enoque fica confuso se ela está falando dele, e ela continua perguntando como o amor dele pode mudar assim. A mão dela, porém, agarra o tecido do casaco com força. Ela diz que não falava dele, e sim do casaco, o cara que cobriu meus ombros quando eu estava com frio. Agora tô sem entender se ela tá dormindo ou não. Aninhando-se na roupa, ela murmura que o amor dele por ela deve ter esfriado. A expressão de Enoque é de pura descrença, e ela reclama que ainda está com frio. Vendo-a finalmente dormir toda coberta, ele pensa que ela realmente não para nunca. E assim, a noite turbulenta dá lugar a um novo amanhecer na ilha. Ao amanhecer, Margaret acorda se espreguiçando e reclamando de dor nas costas. De repente, a voz de Enoch soa atrás dela. Parece que o amor funcionou bem. Ela se vira assustada e pergunta gaguejando o que ele quer dizer com aquilo. Ele começa a lembrar que na noite anterior ela o chamou de idiota mau. E também de cara sem coração enquanto se agarrava ao casaco. Enoch sorri, lembrando que ela até abraçou o casaco forte enquanto chorava. O terror bate em Margaret ao perceber que não foi um sonho. Ela tenta disfarçar, fingindo não saber do que ele está falando. Eu sou uma nobre, jamais xingaria assim, ela diz. Vossa Alteza deve ter sonhado. Enoch apenas a encara sem acreditar em nenhuma palavra. Com um sorriso presunçoso, Enoch diz que vai fingir que não ouviu nada se ela estiver com vergonha. Ele se levanta comentando que ela sempre foi meio excêntrica. Por isso, ele não achou o comportamento dela tão estranho assim. Ela pensa irritada que era melhor ele ter chamado ela de estranha e pronto. Dando as costas para ela, ele ainda solta um "eu apoio o amor da senhorita", só para provocar. Margaret explode envergonhada, gritando que não é nada daquilo que ele está pensando. O clima na ilha parece mudar, ficando mais sério e nublado. Ela se aproxima dele e devolve o casaco dobrado, agradecendo pelo empréstimo. Enoch pega a peça de roupa de volta. Ele então estende a mão e diz que aquilo é algo que qualquer homem faria naturalmente. É um cavalo mesmo. Enoch então diz que se ela precisar de mais alguma coisa é só pedir. Ela hesita por um momento pensando em como explicar seu plano. Virando-se para a floresta, ela aponta e diz que é melhor irem para o interior da ilha. Ele a encara com desconfiança, perguntando se ela não planeja pedir resgate. Ele diz que as chances de sobreviver lá dentro são maiores, mas será mais difícil conseguir resgate. Em seus pensamentos, ela sabe que o argumento dele faz todo o sentido, mas o segredo é que ninguém pode sair dali até que a porta mágica apareça. Se ela revelar esse conhecimento para Enoch, as suspeitas dele sobre ela só vão aumentar ainda mais. Sem outra opção, ela decide que precisa ser firme em sua decisão. Nisso, Margaret diz que acha melhor eles se separarem ali mesmo. A reação dele é de pura confusão. O quê? Questiona. Ela abre um sorriso e agradece por ele tê-la salvado, dizendo que a companhia dele foi um conforto. E então ela se vira para partir. Num movimento rápido, Enoch a agarra pelo braço, gritando para ela esperar. Ele a lembra do aviso de ontem: "Você só pode sair do meu lado quando eu deixar." Mas ela responde que as opiniões deles não batem e que ela tomou a decisão mais razoável. O olhar dele se enche de tensão. Ela pensa que, apesar dos monstros serem a maior ameaça, ela pode se esconder quando escurecer. Seu verdadeiro medo é perder a abertura da porta se ficar na costa. Então ela precisa achar um abrigo no interior da ilha. Além de tudo, ela precisa descobrir o segredo da ilha. Só assim ela talvez entenda por que possuiu o corpo de Margaret. Enoch a encara sem entender por que ela faria algo tão perigoso. Ela então se aproxima dele e pergunta: "Você está fazendo isso porque está preocupado comigo?" Ela insiste, querendo saber se é porque ele acha que ela pode correr perigo. Mas outra possibilidade vem à mente. Ou ele só quer ela por perto para poder vigiá-la. Com um sorriso, ela diz que é mais resistente do que parece e que ele já viu o que ela pode fazer. Mas antes que ela termine a frase, Enoch a corta: "Eu vou com você." Ele explica que ficará com ela, mas que vai continuar procurando um jeito de pedir resgate. E com um olhar determinado, segurando a mão dela, ele afirma que eles vão se escapar da ilha. A verdade é que Enoch escolheu ficar junto com Margaret. Ela se pergunta se o ódio dele pela vilã original diminuiu um pouco. Seja qual for o motivo, essa é uma boa notícia para ela.
Com um sorriso radiante, ela finalmente concorda com o plano dele. Se ela construir a confiança dele aos poucos, talvez seu futuro possa mudar também. E então os dois começam a adentrar a floresta da ilha. O caminho é cansativo e logo ela fica ofegante. De repente, ela para e aponta para algo ao longe. Olha ali, ela diz, avistando um penhasco. Geralmente há cavernas por lá. Ela admite que o caminho pode ser perigoso, mas que seria o melhor abrigo possível. Enoch pergunta desconfiado se ela aprendeu essas coisas na casa do Duque. Sem ter uma boa desculpa, ela apenas confirma que recebeu vários tipos de educação. Ele acha estranho, lembrando que o Duque parecia mimar muito a filha para submetê-la a um treinamento tão duro. De repente, a expressão dele muda e um brilho de raiva surge em seus olhos. Margaret fica sem entender por que ele está fazendo esse escândalo do nada. Ela diz que ele deveria estar grato que as habilidades dela estejam ajudando. Ela então avisa que parece que vai chover e apressa os dois em direção ao penhasco. Mas na pressa, a barra de seu vestido fica presa em um galho afiado. Ela solta um suspiro assustada ao sentir o puxão repentino. Seu pé vira com o tranco e grita ao sentir uma dor aguda no tornozelo. Ela só consegue pensar, maldito vestido. O tecido preso a leva direto para o chão. Enoch corre preocupado, perguntando se ela está bem. Ele estende a mão, perguntando se ela consegue se levantar. Mas ao tentar se apoiar, ela solta um gemido de dor. Seu pé está machucado, doendo demais para ficar de pé. Ele olha ao redor e diz para ela se sentar um pouco. Com cuidado, ele a ajuda a se acomodar em um galho baixo. Enoch então pega o pé dela com delicadeza para examinar o machucado. Surpresa, ela se encolhe e reclama que o toque dele faz cócegas. Ele murmura que, como esperado, havia um motivo para ela estar ficando para trás. Ele então se levanta e pede licença por um momento. Sem aviso, ele a pega no colo de repente. Margarete fica completamente sem reação nos braços dele. Seu rosto fica vermelho de vergonha com a proximidade repentina. Ela grita perguntando o que ele está fazendo, mas ele apenas diz que assim é mais rápido. Enoch começa a andar e avisa para se segurar firme se não quiser cair. O movimento brusco a pega totalmente de surpresa. Suas mãos agarram a capa dele com força. Ainda assim, ela não consegue deixar de pensar que eles estão perto demais. O céu se fecha sobre a ilha, carregado de nuvens escuras. Enquanto Enoch a carrega, um corvo de olhos vermelhos observa tudo de cima. O pássaro levanta voo de repente, assustando Margarete. Ela pensa que, por ele ser o protagonista da novel, sua presença é incrivelmente reconfortante. Ele parece ter se tornado mais amigável e ela torce para que isso não mude quando ele encontrar a heroína. Ela decide aproveitar a chance para se aproximar e começa a falar com ele. Vossa Alteza, ela diz, como deve ter notado, eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Com olhos brilhantes, ela pede para ele pensar nisso como uma espécie de renascimento. Enoch para de andar e a encara em silêncio, deixando-a confusa com a reação dele. Definitivamente, diz ele pegando-a de surpresa. Ele admite que conversar com ela não é mais tão desagradável quanto antes. Porém, a expressão dele muda em um instante. Com uma frieza cortante, ele a encara nos olhos. Eu nunca vou desenvolver sentimentos por você, ele diz. Isso é apenas cortesia. Enoch a adverte para não criar falsas esperanças. Segundo ele, isso seria um incômodo para os dois, e o céu parece concordar com um trovão. Mas antes que ela possa processar as palavras duras dele, um som estranho quebra o silêncio da floresta chuvosa. Margarete fica assustada, tentando identificar o barulho. De repente, ela ouve vários passos vindo de todas as direções. Ela pensa desesperada. Não pode ser. O pânico toma conta dos dois ao ver o que se aproxima. 2 lobos vermelhos surgem da mata e ela grita, "Cuidado, Alteza!" Num impulso, ela o empurra com toda a força para longe do perigo e cai no chão. Enoch grita o nome dela em choque com o que ela fez. Agora, Margarete está sozinha no chão, cara a cara com as feras. Embora esteja com medo, procura não se abalar. O rosnado gutural dos monstros ecoa pela floresta. Os lobos a cercam, rosnando e prontos para dar o bote. E rosnam cada vez mais furiosos. Caída no chão, tudo o que ela consegue fazer é gritar com o avanço das feras. Desesperada, ela grita por ajuda. Enquanto isso, Enoch luta com o outro lobo e grita, "O que você está fazendo parada aí?" O grito dele parece acender algo dentro dela. Um único pensamento ecoa em sua mente. Eu preciso viver.
Ela começa a correr aos tropeços, tentando escapar das feras. Ela não pode simplesmente ser um peso morto para ele, pensa. Sua primeira ideia é escalar uma árvore próxima para se salvar, mas a fera é mais rápida e consegue morder o vestido dela. E Margarete grita enquanto cai, pensando que a culpa era do vestido estúpido. Enquanto Enoque luta com um dos lobos, ela se desespera no chão, gritando: "Droga!" Ela se pergunta por que essas coisas sempre acontecem com ela, no exato momento em que ouve Enoque gritar seu nome. Nesse instante, uma memória cruel da Margarete original vem à sua mente. Ela o confrontava, sem entender por que ele se recusava a ficar noivo dela. E com arrogância, ela se gabava de ter algo que ele não tinha, uma linhagem nobre e pura. Ela pensa que com a antiga Margarete dizendo coisas tão cruéis, é natural que Enoque seja tão frio com ela. Mesmo que ele gostasse dela agora, a sombra do passado ainda estaria ali. O olhar de desprezo dele naquela época dizia tudo. Ela percebe que por causa do passado, ele nunca vai gostar dela. A única resposta que resta é fugir para o abrigo sozinha. Mesmo assim, ela não consegue esquecer seus recentes gestos de cuidado e de como ele a carregou no colo para protegê-la. Até mesmo aquele sorriso que ele deu. Ela realmente achou que eles tinham se aproximado um pouco. Mas a realidade da situação era outra. De repente, ela volta a si, sentada no meio da floresta. Sua visão está turva. "Eu ainda estou viva?", se pergunta. A imagem da boca do lobo a aterroriza e ela não entende como sobreviveu. Então ela vê a cena terrível ao seu redor. Os corpos dos lobos estão espalhados pelo chão, cobertos de sangue. A primeira preocupação dela é com Enoque. "Ele está bem?", se pergunta. Ela o vê de costas e suspira aliviada, pois parece inteiro. Ela se aproxima, perguntando se ele está bem. Mas algo está errado. Sua mão está coberta de sangue. O choque toma conta dela ao ver isso. Margarete lembra do trauma de guerra de Enoque e isso a atinge como um raio. Na história original, ele entra em modo berserk ao ver sangue humano, e esse ataque de fúria só para quando ele desmaia de exaustão. Ela entende que precisa pará-lo agora mesmo, antes que seja demais. Com cuidado, ela se aproxima por trás e sussurra: "Me desculpe, Alteza." Os olhos dele estão vermelhos, tomados por uma fúria descontrolada. E, sem hesitar, ela o acerta com força na nuca usando um galho. O golpe o derruba no chão, finalmente desacordado. De pé sobre ele, ela pensa que não tinha outra escolha. Ela tinha certeza que naquele estado ele a mataria sem pensar duas vezes. Um relâmpago corta o céu e a chuva começa a cair com força. A tempestade desaba sobre a floresta, encharcando tudo. Com toda a força que lhe resta, ela começa a arrastar o corpo pesado de Enoque. Com a cabeça a mil, ela nem sabe direito como conseguiu chegar até ali. Ao seu lado, Enoque continua desacordado no chão. De repente, ela percebe algo. Enoque tem ferimentos de garras. Ela se pergunta se as garras daquelas feras estavam envenenadas. Sem pensar duas vezes, ela rasga um pedaço do próprio vestido com os dentes. Isso é uma emergência, então ela precisa fazer os primeiros socorros, pensa nossa prota. Com o que tem em mãos, ela só pode torcer para que o ferimento não infeccione. Pronto, pelo menos o pior já passou, diz depois que termina. Agora, tudo o que ela pode fazer é esperar que ele acorde. Mas ela sabe que se ele acordar ainda em fúria, sua vida estará em perigo. Seu olhar encontra alguns cipós resistentes no chão da caverna que ela tinha usado para carregar ele. Por via das dúvidas, é melhor se prevenir, diz. Enquanto a chuva cai lá fora, ela aproveita para coletar um pouco de água. Na caverna, Enoque finalmente começa a recuperar a consciência. Confuso, ele tenta entender onde está. Ao tentar se mover, ele descobre que suas mãos estão firmemente amarradas. Em choque, ele percebe que foi completamente imobilizado. Uma voz familiar quebra o silêncio. "Oh, você acordou!" Margarete se aproxima com lenha e água, perguntando como ele está se sentindo. Furioso, ele se debate e pergunta o que ela fez com ele. Seu olhar é selvagem enquanto ele grita para ela desamarrá-lo. Ela percebe que ele ainda tem sintomas leves do ataque e o avisa para não se mover. Seus ferimentos vão abrir e sua vida estará em perigo, ela diz. Mas ele me ignora, se debatendo e tentando se soltar. Cansada da teimosia dele, ela o encara. Com um gesto firme, ela aponta o dedo para ele e diz: "Fique quieto."
O príncipe para de se mexer na hora, completamente paralisado. Os dois se encaram, surpresos com a eficácia da ordem dela. A dona manda e o cachorro obedece. Ela não consegue acreditar que aquilo realmente o acalmou. Ela pensa que nunca viu esse tipo de reação na novel original. Enquanto isso, Enoch não entende por que seu corpo não se move de repente. Ela diz que está tudo bem, e os olhos dele se arregalam com a surpresa. Com a voz suave, ela se aproxima e diz para ele se acalmar. O olhar dos dois se encontra por um instante e ela sorri gentilmente. As pálpebras dele pesam e se fecham lentamente. E então, ele desmaia novamente na frente dela. Ela solta um suspiro, aliviada por tudo ter passado em segurança. Um arrepio percorre sua espinha ao pensar que poderia ter tido o mesmo fim que os monstros. Ela lembra que na novel ele realmente enlouquecia ao ver sangue. Mas naquela época foi a heroína Yuana quem o acalmou desse jeito aí que vocês estão vendo. Margarete arranca os cabelos de frustração. Lembrando que aquele incidente que aprofundou o romance dos protagonistas, para ela era apenas uma luta pela sobrevivência. Sentada ao lado dele, ela murmura: "Droga, isso é difícil." Ela pega a tigela de água que coletou e decide coletar um pouco mais. Ao sair da caverna, ela vê que, felizmente, a chuva parou. A condição dele melhorou, mas ele passou a noite toda queimando de febre, pensa Margarete. E foi numa situação semelhante que ela o encontrou quando voltou. Ele finalmente acorda, parecendo fraco e desorientado. Ela se aproxima e diz para ele beber um pouco de água primeiro. É um alívio ver que ele parece ter recuperado os sentidos por enquanto, ela pensa. Ele bebe a água, mas ela sabe que sua condição pode piorar se ficar assim. Então, ela decide que precisa encontrar pelo menos algumas ervas medicinais. Ela avisa que vai procurar ervas para os ferimentos e algo para eles comerem. Com o último aviso, ela pede para ele esperar só um pouquinho. E então, ela o deixa sozinho na caverna. Ele olha para a tigela de água em suas mãos ainda amarradas, e não consegue deixar de pensar que ela podia pelo menos ter desamarrado seus pulsos. Ela caminha pela mata, procurando cuidadosamente por ervas, até que finalmente encontra uma que serve para estancar sangramentos. Ela fala que precisa voltar para a caverna antes de escurecer, mas um som repentino a deixa em alerta. Ela olha na direção do barulho e se pergunta se é um monstro. Mas o sol do meio-dia ainda está muito forte para eles aparecerem. Então a única outra possibilidade é que seja outra pessoa. Isso não a tranquiliza, pois encontrar alguém pode ser um problema. Ela pensa que já tem trabalho demais com Enoch, não precisa de mais gente. Com o coração a mil, ela se recusa a aceitar essa complicação. Mas ao olhar mais de perto, algo brilha na luz do sol, um brinco de rubi. De repente, Margarete se vê cara a cara com um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos. Seus olhos se arregalam em choque ao processar a figura diante dela. Cabelos prateados, olhos vermelhos vibrantes e um sorriso que esconde perigo. Aquele brinco na orelha esquerda confirma que não é uma alucinação. A ficha cai imediatamente. É ninguém menos que Kaiden Blake Road. O arquimago está ali, a poucos metros, encarando-a com uma curiosidade quase predatória. O pânico toma conta e ela pensa: droga, esbarrei logo no pior deles. Instintivamente ela tenta recuar, mas ele estende a mão e grita: "Ei, espera!" De todos os protagonistas masculinos, esse era o único que ela precisava evitar a todo custo. Porque, na história original, se o Enoch era quem mais odiava a Margaret, Kaiden era, sem dúvida, quem representava o maior perigo real para a vida dela. Afinal, foi ele quem, no momento decisivo da novel, não hesitou em sujar as mãos de sangue. O sangue de Margaret, mais precisamente. A lembrança nítida de seu corpo caindo sem vida a assombra naquele instante. Na novel original, foi a lâmina impiedosa de Kaiden que selou o destino trágico da vilã. Mas, por trás dessa figura assassina, existe um passado sombrio que justifica sua loucura. Ele nasceu como o segundo filho da prestigiada família Road, mas nunca conheceu o conforto. Ainda criança, foi sequestrado pelo templo e tratado cruelmente como cobaia de experimentos mágicos. E o mais revoltante é que seu próprio pai, o Marquês, fez um acordo sujo para abafar o caso.
Essa traição imperdoável foi o gatilho que quebrou a mente do garoto para sempre. O ódio cresceu em seu peito, voltando-se tanto contra sua linhagem quanto contra a igreja. E como resultado, ele passou a destruir violentamente qualquer experimento financiado por seus inimigos. Margaret pensa que tecnicamente não deu motivos para ele odiá-la ainda, mas suas pernas já estão correndo antes que ela consiga terminar o raciocínio. Ela pensa que o grande problema é que exatamente naquela época, a Margaret original estava investindo numa ideia terrível. Ela cismou de financiar justamente um experimento de poção do amor conduzido pelo templo, aquela mesma poção que ela deu a Enoch. Maldita mulher, xingou nossa prota enquanto fugia. Ou tentava, né? Porque Kaiden agarrou o braço dela. Espera, gritou ele com urgência. Ela se lembra que no passado ele ficou tão furioso com o experimento que foi pessoalmente até a mansão dela fazer um escândalo. Mas mesmo diante da fúria dele, a antiga Margaret foi arrogante e se recusou a cancelar o projeto, pensou Margaret tropeçando nos próprios pés. E o resultado foi os dois desabando na grama com os rostos perigosamente próximos. E foi exatamente por causa desse pequeno incidente desastroso que a relação entre eles já começou completamente arruinada. Então, desde aquele dia, o ódio de Kaiden por ela começou a criar raízes profundas. Só de lembrar disso, um frio percorre a espinha de Margaret. Na tentativa desesperada de fugir, ela gritava e se debatia para ele a soltar de qualquer jeito. Foi quando, no meio da confusão, um objeto pesado voou e a atingiu com força. O mago parou na hora, perguntando se ela estava bem, enquanto ela cobria o rosto gemendo de dor. Ele a segura com cuidado, tentando ver onde tinha machucado. O culpado estava caído na grama, o pingente de metal maciço que se soltou da roupa dele. Aquilo era pesado demais e o impacto na bochecha dela deve ter sido brutal. De repente, ele leva a mão ao rosto dela, pegando-a de surpresa. E ele a segura no ombro com uma intimidade que claramente ela não deu. Eu sinto que já vi esse rosto em algum lugar, diz ele a encarando. E continua dizendo que tem certeza de que já viu o olhar dela antes. Mas de repente, com um sorriso, ele a ajuda a se levantar, pedindo desculpas. Margaret cobre o rosto, lembrando de um detalhe crucial da história. Na novel, depois dos experimentos do templo, Kaiden não conseguia controlar a própria mana. Para isso ele usava um brinco, e sem aquele brinco ele não consegue regular sua mana. E na história original, o brinco se quebrou no momento em que ele acordou na ilha. Por causa disso, a mana de Kaiden não conseguia circular direito. Ele sofria com febres altas e repentinas. Em alguns momentos, ele não conseguia controlar suas emoções. E a única pessoa que conseguia acalmá-lo nesse estado, claramente, era a protagonista feminina original da novel, Yuana. De repente, o olhar de Kaiden se torna intenso, e ele pergunta, por que você correu? Margaret se encolhe, pensando se ele também vai enlouquecer como Enoch. Então ele a questiona por que ela não fala, já que a ouviu gritar antes. Ainda nervosa, Margaret finalmente pergunta o que ele quer. Ao ouvi-la, um brilho diferente passa pelos olhos dele. E com um sorriso, ele simplesmente diz, você é bonita. Ela fica completamente chocada com o elogio repentino, se perguntando se ele é louco. Margaret tenta se soltar, mas ele se recusa a largar sua mão, dizendo que eles deveriam se dar bem. Por que diabos eu me daria bem com você? Pensa nossa prota. Mas Kaiden a observa, pensativo, dizendo que ela se parece muito com alguém que ele conhece. De repente, seus olhos brilham. Ele aponta o dedo diretamente para o rosto dela. Com um sorriso provocador, ele pergunta se ela é aquela jovem maníaca da família Flone. A palavra maníaca a atinge em cheio. Quem você está chamando assim? Ela pensa, furiosa. Ele mexe em uma mecha do cabelo dela, comentando que a cor também é parecida. Margaret explode, gritando que é rude dizer essas coisas na frente de uma dama. O sorriso dele some e os dois se encaram em um silêncio tenso. Margaret se acalma, lembrando de um detalhe importante do passado. Kaiden já esteve na mansão Flone há muito tempo, mas o encontro deles foi rápido e de longe. Isso significa que ele provavelmente não reconhece o rosto dela agora. Ela então toma a iniciativa e pergunta, então, quem é você?
Ele se apresenta formalmente. Kaiden Blake Road. Com um sorriso, ele se aproxima e pergunta se ela sabe quem ele é, e ela rapidamente nega com a cabeça. Ele insiste, perguntando se ela realmente não é a Lady Flone, e ela nega. Kaiden sorri, dizendo que isso é um grande alívio. Porque eu realmente odeio aquela mulher, diz ele com um sorriso sinistro. A confissão dele a deixa completamente em choque, e Margaret sente o sangue gelar, percebendo o perigo. Ela pensa que a ameaça de Kaiden é diferente da de Enoch. É algo em um nível completamente novo e assustador. Mas, de repente, ele para e olha para o lado. Ela fica confusa, se perguntando o que ele está fazendo. Então, a expressão dele muda, ficando séria e vazia. E, do nada, o cara se joga em cima dela. O que está acontecendo agora? Ela grita, totalmente em pânico. Com o rosto corado, Kaiden murmura que é estranho. Ele se aproxima do pescoço dela e diz, você cheira doce. Margaret fica em pânico com aquele maluco, mas então ela se recompõe. Não, espere, pensa ela. Ela percebe que enquanto Kaiden está distraído, esta é sua chance de escapar. De repente, o rosto de Kaiden se contorce de dor, seus olhos vermelhos brilhando, e um grito doloroso ecoa da floresta, fazendo os pássaros voarem assustados. Kaiden está ajoelhado, segurando a própria perna, que ela tinha chutado, e nossa prota aproveita para fugir, enquanto ele grita para ela esperar. Mas Margaret corre para longe o mais rápido que pode, e ele corre atrás dela a toda velocidade também. Margaret pensa que mesmo que Kaiden não queira matá-la agora, um dia ele o fará. Por isso, ela continua correndo, até dar de cara com um penhasco. Com esforço, Margaret se agarra a um cipó, e vemos que enquanto ela se balança para frente, Kaiden ainda tenta agarrá-la. Ela se recusa a viver com medo, tremendo nas mãos dele, pensa Margaret. Ela definitivamente não quer passar sua vida assim. Finalmente, alcançando o outro lado, ela olha para trás e o vê. E pensa que não quer ter alguém assim ao seu lado. Para Margaret, Enoch já era o suficiente. Kaiden a observa, de longe, perguntando se ela realmente é uma frágil dama nobre. Pássaros voam pelo céu, enquanto a paisagem se ilumina por um brilho mágico. Margaret finalmente para, exausta, encostada em uma árvore. Droga, pensa ela, ofegante. Ele não vai me seguir até aqui, né? Em sua mão, ela vê o medalhão de Kaiden e percebe que o pegou sem querer. Ela olha para o céu e percebe que está ficando tarde. Ela pensa que vai começar o tempo dos monstros, e se mover agora seria perigoso. Margaret correu na direção contrária da caverna, para não revelar o esconderijo, mas percebe o quão longe está agora. Além disso, Enoch está sozinho e ferido na caverna, e ela sente um pouco de culpa. Mas logo ela balança a cabeça, pensando que seus próprios problemas vêm antes de Enoch, no momento. Então, ela encontra um bom lugar para se esconder, e decide que vai ficar ali, planejando se mover ao nascer do sol. Mas quando tenta entrar no espaço, seu pé bate em algo. Ela pisca, se perguntando o que é aquilo, e se abaixa para verificar. Seus olhos se abrem com o que encontra. Margaret grita, percebendo o que está segurando, e vemos que é uma caixa de primeiros socorros. Ela se lembra que essa é a maleta que Yuana encontrou na história original. Com um suspiro de alívio, ela pensa que está salva. Ela abre a caixa e se pergunta quais tipos de medicamentos estão ali. Para sua surpresa, encontra iodo, Tylenol, remédio para resfriado, febre e dor de cabeça. Margaret se questiona se suas memórias estão se misturando com as de Margaret original, pois está demorando a reconhecer o coreano. Aliviada, ela pensa que com isso poderá tratar os ferimentos de Enoch. Graças a Deus, ela suspira. Mas, de repente, ela ouve algo. Ela se esconde rapidamente, pedindo para eles passarem direto. Por favor, só passem, ela pensa, desesperada. De repente, ela ouve algo e se pergunta o que era. O som não parece ser de pegadas de lobo, e Margaret fica apreensiva. A silhueta de um monstro assustador surge entre as árvores. As pegadas são firmes, e Margaret fica mais tensa. Ela percebe que as pegadas são lentas, como se alguém procurando por algo. Então, um pensamento a atinge. Será que é o Kaiden? De repente, seus olhos se arregalam em choque absoluto. Diante dela, pernas grossas, 2 vezes o tamanho das de um homem adulto, aparecem.
Elas estão cobertas por uma pelagem preta e densa. Aquilo não é uma pessoa, ela percebe. É um monstro, ela grita em sua mente em puro terror. A criatura abre a boca, revelando presas afiadas. De repente, o monstro se vira em sua direção, rosnando ameaçadoramente. E então ele se agacha, como se soubesse exatamente onde ela estava. Não, ela pensa quando vê a mão enorme do monstro indo em sua direção. Ela pensa que se ele a encontrar, ela será devorada imediatamente. Nessa hora, se Enoque estivesse aqui, pensa ela. Mas, por conveniência do roteiro, o monstro para e vira a cabeça em outra direção como se tivesse captado outra coisa. A criatura se ergue e caminha, fazendo o chão tremer a cada passo. E Margarete treme de medo, sem conseguir se mover. Naquela noite, ela engoliu as lágrimas que ameaçavam rolar, mantendo-se alerta para qualquer monstro. Sob a lua crescente, Margarete funge e pensa que pela primeira vez ela sente uma saudade desesperada de Enoque. Ao amanhecer, Margarete caminha cuidadosamente pela floresta. Ela segura a maleta de primeiros socorros, com um olhar preocupado. O que diabos era aquilo? Ela se pergunta, ainda abalada. Claramente não era a forma de um animal selvagem normal. Ela lembra de descrições na história original sobre monstros que se transformavam e evoluíam, mas nunca houve um monstro que parecesse tão grotescamente diferente. Pensando melhor, ela lembra do último monstro que encontrou, o monstro tipo lobo que a atacou da última vez. Ela acha que o corpo deles estão mudando. Margarete segura a maleta de primeiros socorros, pensando que o nível de dificuldade está cada vez mais hardcore. Com um olhar preocupado, ela se questiona. Eu realmente serei capaz de sobreviver nesta ilha até o fim? Mas então ela se recompõe. Primeiro vamos focar em tratar o Enoque, diz, e avança para dentro da caverna. Sua Alteza deve ter esperado muito, certo? Eu voltei. Mas Enoque não está ali. A caverna está vazia, apenas um tufo de grama no chão que ele usava para dormir. Sua Alteza, ela chama, o pânico crescendo em seu rosto. A maleta de primeiros socorros cai de suas mãos, espalhando os remédios. Eu nunca imaginei que Enoque iria embora, pensa ela, desapontada. Sinto-me um pouco ferida, ela murmura, com o coração apertado. Será que ele encontrou a protagonista quando ela estava fora? Se perguntava. É claro que se encontrou Yuana, a abandonaria sem pensar duas vezes. Se Enoque não está aqui, não tenho motivos para ficar, ela decide, voltando ao seu plano original de encontrar o bunker. Mas então ela ouve passos e seus olhos se arregalam. Enoque a chama completamente sem fôlego. Ele a encara, ofegante e ferido, com os medicamentos espalhados aos seus pés. Margaret, ele repete, visivelmente aliviado em vê-la. Ela o encontra e com um sorriso também aliviado diz, é que achei que você tinha ido embora. Enoque a olha, exausto. Você parece bem. Estou tão aliviado, diz ele. Mas então os olhos dourados dele brilham intensamente. Por que ele está me encarando assim? Se pergunta Margaret. Enoque de repente fica com uma aura sombria, enquanto nossa protá se perguntava se algo tinha acontecido enquanto ela estava fora. Margaret se surpreende, um choque de reconhecimento a atinge. Será que é porque você pensou que eu fugi? Ela pensa, com medo da resposta. Estendendo a mão, Margaret grita, espera! Ela o lembra. Eu te disse que ia procurar ervas medicinais. Com um sorriso forçado, ela mostra a maleta. E então eu encontrei algumas, ela diz, toda orgulhosa. Para ser exata, não são ervas, mas uma maleta de primeiros socorros. Mas então ela para, pensando que Enoque não entenderia. De qualquer forma, caso haja algo de errado com seu ferimento, ela começa. Vamos tratar isso primeiro. Mas Enoque a surpreende ao agarrar seu braço. Ela fica sem entender a reação dele. Mas com uma expressão séria, ele olha profundamente em seus olhos. Nunca mais faça isso de novo. Enoque ordena, a puxando para perto. Ele continua, dizendo que não vai se machucar. Então, não faça algo tão perigoso apenas para encontrar algumas ervas estúpidas. Enoque finaliza, com um tom de preocupação. E Margaret fica confusa com a mudança repentina de atitude dele.
Com todos em pânico com as ações repentinas do protagonista masculino, vamos voltar no tempo para o dia anterior. Enoque acorda e se pergunta onde está. Uma caverna? Ele pensa, se levantando. Ainda ferido, ele resmunga sentindo a dor. Aí ele percebe um pedaço de pano em seu braço. Isso é um pedaço do vestido da Margaret? Se pergunta. Nunca soube que a filha de um nobre poderia tratar ferimentos. Ele diz impressionado. De repente ele olha em volta, a realidade o atingindo. Pensando bem, ele murmura. Onde está a Margaret? Enoque coça a cabeça lembrando que Margaret disse que ia pegar ervas medicinais. O problema é que ao observar a ilha com Margaret, ele percebeu algo. Neste lugar, alguns padrões se repetem regularmente. Primeiro, os monstros que os atacaram não aparecem durante o dia. Eles sempre começam a aparecer logo quando escurece, o que significa droga. Ele xinga, sentindo uma pontada de pânico. Enoque corre para fora da caverna. É perigoso ficar perambulando por aí a esta hora, pensa ele, preocupado. Eu me pergunto por quê. Ele pensa, caminhando pela floresta. Se fosse o Enoque de antes, ele não estaria preocupado em morrer numa situação dessas. Ele se lembra do seu passado distante, quando aceitava a morte sem hesitar. Mas uma coisa é certa agora. Margaret nunca hesitou em me ajudar, não importa o quê. Ele pensa, arrependido. Se não fosse por ela, eu teria sobrevivido por tanto tempo? Ele se questiona. Enoque se lembra das palavras cruéis que disse a Margaret, recusando seus sentimentos. Com o rosto em desespero, ele se pergunta: por que fui tão terrível com ela? Droga! Ele grita, batendo com força contra uma árvore. Ele se dá conta que a encurralou com palavras afiadas quando ela não tinha ninguém. O príncipe imagina o quão assustada Margaret devia estar acordando sozinha num lugar estranho. Consumido pela raiva de si mesmo, ele desconta sua frustração em uma árvore. Naquela noite, a única prece de Enoque era para que Margaret estivesse viva e segura. E então, voltamos para a cena do encontro dos dois. Margaret o vê perto demais e sussurra. Sua Alteza? Surpresa, ela mal registra ele a corrigindo. Enoque. Com uma intensidade que a paralisa, ele diz: de agora em diante, me chame de Enoque. A mente de Margaret simplesmente não consegue processar o que está acontecendo. Tudo que ela consegue perguntar, completamente confusa, é: por quê? Enoque Tajuma viu um jeito muito estranho, ela pensa. Não tem como ele ser tão gentil com a Margaret que ele conhecia. Ela se pergunta se é porque dizem que as pessoas mudam em ambientes extremos, mas mesmo considerando isso, a atitude dele é bizarra demais. De repente, a expressão dele muda completamente. Você tá machucada, ele diz, com um olhar sério. Quem fez isso? Por dentro, Margaret está surtando com a preocupação repentina dele. Ela afasta a mão dele e diz: tá tudo bem, não se preocupe com isso. Com um tom desconfiado, ela o encara, achando a preocupação dele incomum. E Margaret conclui que ele ainda deve estar com febre. Margaret se recompõe e, com convicção, diz: enfim. Dando de ombros, ela sugere que a situação é irritante para ele também. Com um sorriso forçado, ela finaliza: então não vamos nos preocupar com isso. Enquanto isso, na mente de Enoque, ele lembra daquela conversa. É melhor você não alimentar esperanças vãs. Porque isso é irritante para os dois, ele continua pensando. Ali de joelhos, ouvindo as palavras dela, ele se pergunta se o que disse foi tão chocante. Margaret balançando a cabeça e decide mudar de assunto. De repente, ela confessa: na verdade, eu tô morrendo de fome. Enoque a encara. Não devíamos caçar alguma coisa primeiro? Pergunta a nossa prota. Depois de tratar seu ferimento, é claro, diz ela. Enoque fica em silêncio e depois diz que apreciaria isso. Margaret pega um frasco e anuncia: aqui, vamos desinfetar primeiro. Pode arder um pouco, ela avisa, enquanto começa a limpar o ferimento de Enoque. Rapidinho ela faz o serviço, e quando termina de enfaixar ele, ela diz, satisfeita: pronto. Enoque acha impressionante e nossa prota diz que ele já pode ir pescar agora. Mas a expressão dele muda para uma de desconfiança. Como você sabia que isso era desinfetante? Ele pergunta, pegando um frasco. Não consigo entender o que está escrito aqui, Enoque diz, confuso. Como vou explicar isso? Pensa Margaret meio desesperada. Ela se recompõe e com um sorriso pergunta: você conhece o continente oriental do outro lado do mar, certo? Parece que é a língua usada lá. Eu por acaso aprendi um pouco do idioma deles antes. Enoque pensa por um momento, antes de responder que entendeu, mas claramente ele não acreditou. Margaret suspira aliviada,
orgulhosa por ter conseguido uma boa desculpa usando as memórias da Margaret original. Ela olha para a maleta e se questiona qual era a intenção do autor ao criar aquele kit de sobrevivência coreano inútil para aquelas pessoas. Aquela ilha e o kit estão cheios de mistérios, ela pensa. Enoch, então, muda de assunto, reparando nos ferimentos no rosto dela. Você não vai me contar como conseguiu? Perguntou ele completamente sério. Você está perguntando porque sabe de alguma coisa? Margaret se pergunta, em dúvida. Ela pensa que não há razão para esconder de Enoch que encontrou Kaiden. Se o enredo original já começou, Enoch fatalmente também vai se encontrar com Kaiden, ela conclui. Enquanto isso, ele espera, com uma expressão séria. Eu encontrei um homem estranho, Margaret finalmente diz. Um homem estranho? Pergunta ele, alarmado. Um pingente caiu da roupa dele e por acaso acertou-me amassando o rosto, ela continua. Enoch a observa em choque, principalmente quando ela diz que ficou presa embaixo do tal homem. Você ainda não sabe quem era aquele homem? Perguntou ele, completamente sério. Ah, pensando bem, Margaret diz, como se lembrasse de algo. Ela abre a mão, revelando um pingente, e explica. Eu peguei porque caiu e bateu na minha bochecha. Deve ser daquele homem. Enoch reconhece o objeto na hora. Este é o brasão da Torre Mágica. Vendo que ele o identificou, Margaret aproveita a chance de fazer uma pergunta. Sua Alteza, por acaso você tem convulsões quando vê sangue? Margaret explica que, apesar de ser uma pergunta ousada, ela precisa saber se vão se mover juntos. Afinal, lidar com os protagonistas originais já era um risco enorme para ela. Pensa a nossa prota. Suspirando, Enoch admite que sim, mas que eram convulsões que ele conseguia suprimir. Ele conta que começaram depois que voltou do campo de batalha, mas eram controladas com remédios no palácio. O rosto de Margaret se enche de pânico e ela pergunta: Não me diga que você não sabe como controlá-las. Enoch vira o rosto claramente não querendo admitir em voz alta que a suposição dela está correta. Mas daquela vez seu surto violento passou, pensou. Com certeza existe uma forma de suprimir as convulsões. Ela se lembra do momento em que o amarrou para se proteger. De repente, seus olhos se arregalam. De repente, Enoch fica com o rosto corado, e a cara dela vendo isso é a minha. Com uma timidez surpreendente, Enoch admite. Quando você me mandou parar, pareceu ter efeito. A ficha de Margaret simplesmente não cai. Não cai que, pelo visto, ela vai ter que mudar o nome para Margaret Grey. Ela fica completamente sem palavras, em choque total observando ele. O que foi que eu acabei de ouvir? Ela pensa em pânico. Enoch começa a se abrir, explicando. Quando eu era jovem em Valkyrie, mesmo quando brigava ferozmente com meus irmãos, ou quando perdi camaradas no campo de batalha, no meio da carnificina ninguém nunca me disse, já chega. Ninguém nunca me disse, pare. Ele a encara com uma expressão vulnerável. E então Enoch diz que talvez fosse exatamente disso que ele precisava. É um efeito colateral da guerra, ele continua. As memórias da batalha de Romalizan me fazem perder o controle quando vejo sangue. E para provar, ele corta a própria mão na frente dela. Não, espera! Ela grita, completamente apavorada. Ferimentos pequenos não ativam o gatilho, ele diz, mostrando a mão com o corte. Pelo menos isso é um alívio, ela pensa, suspirando. Margaret o encara, um silêncio pensativo se instalando entre eles. Ela imagina ele lidando com esse trauma, sem ninguém para o apoiá-lo ou confortá-lo. Meu palpite é, diz ele, que se existe uma palavra de controle para me acalmar, é provavelmente o que você disse antes. Ela sente que acabou de descobrir um segredo que não deveria. Na história original, a protagonista resolvia o problema com intimidade física, mas aquilo não era uma solução real para o trauma. Quem imaginaria que um homem tão perfeito, na verdade, quer que alguém o controle? Enoch a encara, confuso com o silêncio repentino dela. Finalmente, Margaret se recompõe e diz: Ainda bem que existe uma palavra de controle. Ela o adverte como se ele fosse uma criança. Se estiver em algum lugar com sangue, evite a todo custo, certo? Enoch então pergunta qual das pomadas serve para ferimentos. Margaret aponta para o tubo correto. Ele pega e coloca um pouco do medicamento em seu dedo. De repente, Enoch se ajoelha na frente dela.
Totalmente confusa, ela só consegue gaguejar perguntando o que ele está fazendo. Ele a encara de perto e responde: "Bem, obviamente preciso passar aqui também", diz ele, aplicando a pomada na bochecha ferida dela. Sua expressão muda para uma de raiva e ele pergunta: "O que aquele homem fez com você?" Perto demais, pensa ela, e gagueja que já contou tudo o que aconteceu. "Eu chutei ele e saí correndo. Depois me perdi e fiquei escondida até de manhã. Mas até sairmos desta ilha, não ande por aí sozinha." Enoch a adverte, e ela concorda. Mas, com um sorriso, Margaret pensa: obviamente isso é mentira. Agora que encontrou Kaiden, ela sabe que não pode ficar calma ao lado de Enoch. Preciso me apressar e encontrar pistas de onde fica o bunker, pensa ela com urgência. Só que ela estava tão desgastada que acabou desmaiando e ficou de cama por vários dias. A cena muda para a margem de um riacho de águas claras, onde Margaret está suspirando. "Eu não achei que isso ia virar uma dor de barriga", ela lamenta. "Como o esperado, é mais seguro beber água purificada, mesmo que seja um incômodo", diz ela. Mas para fazer isso primeiro, ela coloca uma tigela cheia de água do riacho em um lugar mais alto e uma tigela vazia logo abaixo. Em seguida, ela estende um pano enrolado para conectar os dois recipientes. Com o tempo, as impurezas se depositam no fundo e a umidade viaja pelo pano por gravidade até a tigela vazia. Depois de ferver a água coletada, finalmente se obtém água potável. "O vestido está arruinado", ela diz, segurando o tecido rasgado. "Mas por sorte, a camisola que eu usava por baixo é de algodão." Margaret reflete sobre os últimos dias. "Eu não esperava que Enoch fosse cuidar tão bem de mim enquanto eu estava doente", ela murmura. "Será que ele está começando a confiar em mim também?" ela se pergunta. "Se os eventos fixos da história original não se aplicam a mim, talvez eu não precise fugir de Enoch e possa realmente tentar isso." "Espera", Margaret diz, com os olhos arregalados. Ela se preocupa que, mesmo tendo passado tudo isso, o que acontece se ele encontrar a protagonista original? E se Enoch mudar exatamente como na história? Ela se pergunta, com uma expressão preocupada. "Preciso encontrar o bunker antes que isso aconteça", ela murmura para si mesma. Enoch aparece segurando peixes e pergunta: "Eu não te disse para descansar?" Margaret, com uma expressão fofa, responde: "Mas ainda precisamos comer, não é?" "Vamos voltar", ele diz. "Como você disse, precisamos comer algo primeiro." O sol começa a se pôr, pintando o céu com tons quentes. Enoch está indo na frente e, de repente, ele para, ficando sério. Margaret não percebe a tempo e bate nas costas dele. "Por que você parou de repente?" Margaret pergunta, surpresa. Mas então seus olhos se arregalam em choque, porque na frente deles o próprio Kaiden está desmaiado. Enoch estende o braço na frente dela com uma expressão de fúria no rosto. "Esse desgraçado", Enoch diz, olhando para Kaiden. O que acharam da obra? Deixa aí nos comentários se gostaram ou não. Deixem o like e se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir até aqui.